Nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa e hoje estamos aqui para fazer a nossa correção da pesquisa que vocês fizeram, dialogar sobre o tema relacionado à arte na natureza, as linguagens artísticas e os recursos utilizados por ela. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de pedir para você seguir passo a passo do nosso PDF e se surgirem dúvidas, não guarde dúvidas. Mande para a Sabrina, mande para a Marisa, no grupo de referência de vocês, mas não guardem dúvida, por favor. Vamos seguir nossa aula, primeiramente com a proposta de atividade avaliativa, pela qual eu pedi vocês para pesquisarem sobre os elementos estruturais das linguagens artísticas e a arte digital, ok? Primeiramente, nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual. O que são esses elementos e quais os elementos constituintes de uma imagem, ok? Então, os elementos estruturais das linguagens artísticas são elementos que vão produzir e dar aquele aspecto final às imagens. Qualquer imagens e desenhos, elas são construídas por elementos gráficos, são elementos utilizados para compor uma imagem visualmente. Vocês podem prestar atenção nos desenhos e perceber que todos os desenhos possuem linhas, pontos, planos e cores. Esses elementos, eles são chamados de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, nós temos aí a criação das imagens. Aqui eu trago uma imagem para vocês, que ao puxar o zoom aqui, é possível nós conseguir ver, enxergar o quanto de pontos, linhas, essa imagem é construída. Aqui nós podemos ver pontos, linhas, planos e textura. Cor, nós podemos observar o preto e o branco, certo? Então, os elementos constituintes estruturais da linguagem visual, eles são formados por ponto, que é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando nós imaginamos um ponto, se um ponto for disperso em uma folha de papel, possivelmente ele não será tão observado quanto vários pontos. Aí vocês podem observar essa imagem que eu deixei na atividade. Pontos formam imagens, certo? Então, no entanto, o ponto ele pode ter outras formas. Podem ser manchados, podem ser pequenos comparado ao restante da imagem, mas é possível visualizar. Já o ponto ele isolado numa obra, ele não chama tanta atenção de quem observa. Ao se tratar de quando uma imagem ela é exposta a um monte de ponto e nós conseguimos formar aí na nossa mente uma imagem. Nós não temos somente o ponto como elemento da linguagem visual, ok? Nós também temos as linhas, certo? As linhas, elas são formadas por traços. E esses traços, eles vão definir o rastro que um ponto deixa ao se deslocar no espaço. Então, vamos testar. Você coloca a caneta numa folha de papel, coloca a caneta de ponta, fixa no papel e arrasta a caneta. Então, de um ponto, você consegue ter um traço. Esse traço é uma linha, que pode ser uma linha fina, uma linha grossa ou uma linha colorida, contínua, firme ou fraca. Nós podemos situar aqui na pesquisa que tem diversos tipos de linha. Tem a reta, que é a linha reta traçada de maneira firme, contínua, ela dá a impressão de rigidez e dureza. Nós temos a curva, que, consequentemente, ela vai ser traçada de maneira a surgir sinuosidades.
Temos a linha vertical, que vai indicar o equilíbrio entre a visão que nós vamos ter. Aqui nós temos uma visão ampla de 2 lados. Aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e elevação. Nós temos também a horizontal, que indica o repouso, também pode expressar quietude. A linha inclinada, que faz parecer que algo está prestes a se movimentar. Temos a linha quebrada, que indica o movimento, forma combinando linhas retas. A ondulada, que também é um tipo de linha curva, e ela também vai sugerir movimento. E temos a aspiral. Aqui, na imagem, nós temos a linha aspiral, que também dá a ideia de movimento se observada bem, ok? Então, esses são os elementos constituintes. É só esse, professor? Não, temos mais. Aqui nós temos a figura, que é a própria imagem em si, ok? Então, nós podemos perceber que essas imagens, elas possuem elementos constituintes, que são pontos, linhas, formas. Temos a textura, que vem logo aqui abaixo, como também um elemento estrutural da imagem, né? Nós podemos observar texturas diferentes em vários objetos. Como que nós podemos observar as texturas? Nós podemos tocá-las. Então, nós teríamos um olhar e também teríamos o sentir daquela textura. Se ela é uma textura áspera, se é uma textura fina, nós podemos detectar os tipos de camadas espessas. E essas camadas espessas por tintas, elas podem ser em alto ou baixo relevo. Então, os desenhos aí eles podem obter diferentes tipos de texturas, ok? Aqui nós podemos imaginar observando esta obra, ok? Vocês conseguem ver aqui que as plantas dão um aspecto de textura, o qual você tocando, você consegue sentir no toque. Você tem a sua mão, né? Você pode sentir qual é o toque, a maciez ou a rigidez da árvore. Outro elemento constituinte importante para uma obra de arte é a cor, né? Ao nosso redor é possível encontrar várias cores importantes. O que seria de um mundo preto e branco? Então, a cor também é um elemento constituinte da linguagem visual. E na maioria das vezes, se escutarmos, por exemplo, a palavra azul, sabemos que a cor e o que a pessoa está falando, né? Nós podemos comparar aqui o azul pelo azul do mar. E nós podemos também perceber que existe uma variedade de azul. Azul em tons claros, azul em tons escuros. Aqui na formação de cor, nós podemos situar aqui como que as cores elas são formadas. Mistura entre uma cor e outra que resulta em uma determinada tipo de cor. Nós podemos falar sobre as cores primárias. São cores que não se misturam. Já as cores derivadas das cores primárias são as cores que são misturadas às outras. Aqui nessa imagem nós podemos observar vários tons, né, de cores. E esses tons de cores, eles dão luminosidade à obra. Aqui é possível reconhecer uma pessoa, ok? Então, vocês lembram aí de quais são os elementos constituintes da imagem? São esses elementos que eu citei para vocês. Já a próxima pergunta, aqui eu pedi para vocês pesquisarem, além dos elementos estruturais da linguagem, eu pedi que vocês procurassem também falar um pouquinho sobre a arte digital. O que é a arte digital? Ela é uma manifestação artística produzida,
reproduzida através dos meios eletrônicos, através dos meios software, né? São avançadas e elas permitem a criação, a edição de vídeos, de fotoimagens. Isso tudo, nono ano, acontece no ambiente virtual. As artes digitais, elas se dividem em categorias. E nós podemos citar algumas categorias como a web art, as pinturas, modelagens, fotografias e também vídeos digitais. E como que se deu a origem dessa arte digital? Esse surgimento, ele se deu na arte contemporânea, né? E ele vem ganhando força desde os dias atuais, ele vem crescendo e ganhando força com os adventos das guerras mundiais, né? A partir de um momento que as regras e tradições do movimento modernista, eles foram quebrados. A chegada aí dos computadores despertou nos artistas, né, principalmente das vanguardas, a vontade imensa de experimentar um novo espaço de criação. Então, foi assim que surgiu a arte digital, ok? Eles acontecem no ambiente virtual e tem artistas também que fazem parte deste movimento. Nós podemos citar como um artista o Paul Klee, né, que transferiu o resultado de uma mesa, ele criou uma mesa, um desenho de uma mesa virtualmente em imagem 3D. Ok, meus amores? Se surgirem dúvidas com respeito ao nosso conteúdo, aos elementos estruturais, vocês podem solicitar ajuda. Eu estarei à disposição de vocês. E deixei também a atividade da página 4 para a gente dialogar. Temos uma imagem, uma obra de arte que é uma fotomontagem, né? E a pergunta, em uma época que não havia aplicativos nem software de edição de imagens, como você imagina que o artista realizou essa montagem? Então, aqui nós podemos perceber como que o Mário de Andrade ele define a técnica utilizada por esses artistas de época. Vimos que nessa imagem, o artista não cairia sobre o chão. Ele caiu sobre uma lona segurada por vários homens. Então, aqui, Mário de Andrade, ele define a fotomontagem como uma brincadeira a princípio. E ela consiste apenas na gente se munir de um bom número de revistas e livros com fotografias, recortar figuras e reorganizá-las numa composição nova que a gente fotografa ou manda fotografar. Então, qual é a essência dessa obra do livro de vocês na atividade número 4? É a fotomontagem, que é uma espécie de introdução à arte moderna. Então, o artista não cairia sobre o chão, apenas fizeram uma fotomontagem da obra, ok? Em sua opinião, o que define uma fotografia comum de um objeto de arte? A essência, ok? Nós hoje tem uma briga, né, em perceber a imagem como uma obra de arte. Muitos falam que a fotografia ela somente copia ali a realidade. Ela mostra apenas o fato em si e não pode ser considerado uma obra de arte. Então, o que vai definir é designar mesmo as habilidades e técnica. Tanto a fotografia quanto a obra de arte, elas precisam ser desempenhadas com habilidades. E essas habilidades, elas são técnicas. E as técnicas importantes para produzir a obra. Ok, meus amores? Então, nós ficamos por aqui. Surgindo dúvida, eu espero vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.